Sabe quando você sente que precisa se proteger o tempo todo? Como se o mundo lá fora fosse um lugar que não te permitiria ser quem você é de verdade? Essa sensação é exatamente o ponto de partida do anime Kaoru Hana. Eu vou analisar aqui com vocês do ponto de vista da psicologia. Primeiramente, eu queria contextualizar a história do anime. A história gira em torno de Rintaro Tsumuki, um garoto de aparência intimidadora. Ele é aluno do colégio masculino chamado Chidori, um lugar que é bastante conhecido pelos delinquentes e pelos rótulos, né? Se tem essa imagem deturpada acerca desse colégio. E do outro lado, ao lado dessa escola, nós temos Kaoru, que pertence a uma escola chamada Kiki. E ela é uma garota doce, sensível, de família tradicional. E as 2 escolas são rivais e se desprezam mutuamente. Então tem essa rivalidade entre essas 2 escolas, uma do lado da outra. E é justamente nesse cenário de preconceito, de estereótipos, que nasce algo bastante especial e raro. É o foco do anime, mas tem outros elementos também que eu vou trazer aqui ao longo do vídeo. É o foco de um amor capaz de romper barreiras e curar feridas, que vai além de preconceitos da aparência. E o que torna esse anime tão especial é o quanto ele revela sobre os mecanismos psicológicos de defesa que todos nós criamos sem alguma medida quando já foi ferido demais. O personagem Rintaro, por exemplo, ele é alguém que vive em constante estado de evitação experiencial. E o que que seria isso? Evitação experiencial seria um termo da psicologia que descreve a tendência de evitarmos sentimentos, memórias ou situações que nos causam certa dor emocional. Então a pessoa tende a evitá-las. Então, o Rintaro ele tenta parecer indiferente, ser um homem forte e até mesmo frio às vezes, evitando, né, esse contato, essa aflição que ele tem, né, quando ele entra em contato com algumas pessoas. Ele diz muito o seguinte: "Ah, essa pessoa está com medo de mim, essa pessoa se assustou", né. Em vários episódios ele fala isso, mas no fundo é apenas medo. Medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente, medo de mostrar que ele é de tal modo, quem ele realmente é. Então esse padrão é comum em pessoas que viveram experiências de humilhação, de exclusão, né, em um certo contexto social, ou bullying no colégio, né, comentários desagradáveis. Ele tem algumas lembranças disso ao longo do enredo do anime. Então essas pessoas aprendem que mostrar-se para os outros, para o mundo, é algo perigoso em alguma medida. E que o mais seguro é se esconder, consequentemente, entende? Então o Rintaro ele faz exatamente isso. Ele se retrai em alguma medida, ele evita esse olhar do grande outro e tenta existir sem chamar a atenção. Mas o problema dessa evitação experiencial que eu trouxe anteriormente é que ela também impede a autenticidade emocional. E sem autenticidade, a gente não se conecta de verdade, com ninguém ao nosso redor, né, a gente não se conecta com a vida. E aí que entra Kaoru, essa personagem que eu falei que estuda na escola ao lado, chamada Chidori, e ela é a figura
que representa o afeto reparador. O que seria isso? Psicologicamente, ela na obra representa o que chamamos na psicologia de reparentalização emocional, que é quando alguém através da empatia, da aceitação, ela vai oferecendo ao outro um tipo de acolhimento que um dia nos faltou. Então, é importante e curioso ver na obra o quanto ela em nenhum momento tenta mudar o Rintaro. Ela o aceita integralmente, sem nenhum julgamento. Então, aos poucos, o Rintaro começa a se permitir sentir. Então ele sai do modo de defesa e entra em um processo de reconexão consigo mesmo. Como se pela primeira vez ele dissesse internamente o seguinte: "Ah, eu posso ser quem eu de fato sou. Isso é suficiente", sabe. Então ele começa a questionar as próprias crenças dele. E talvez esse seja o ponto mais terapêutico desse anime, que é a lembrança de que não existe cura emocional sem vulnerabilidade. Fugir da dor não nos protege, ela nos aprisiona cada vez mais. Certamente você já passou por algo assim, você tentou evitar um pensamento, uma emoção, e aquilo ganhou força. Não adianta fugir. Então é justamente quando enfrentamos o desconforto e o pensamento que a gente quer evitar, e a gente passa a olhar mais para as nossas feridas, para os nossos pensamentos, é que finalmente a gente começa a crescer, a ver a realidade e o social sob um outro ponto de vista. Então, tanto a Kaoru como o Rintaro, eles nos ensinam isso nesse anime, de que o amor, seja romântico, seja o amor próprio, não é um lugar de perfeição, mas de segurança emocional. É justamente aquele espaço onde a gente pode ser inteiro, inclusive com o que há de quebrado em nós, com aquilo que nos aconteceu, entende? Porque no final das contas, esse anime Kaoru Hana fala daquilo que a terapia mais busca despertar no paciente, que é a coragem dele renascer, dele florescer, né? Mesmo depois de ter sido pisado, julgado pelos outros, pelos colegas de escola, pelos colegas de trabalho, enfim, o contexto que a pessoa está inserida, pelos familiares. E entender que o verdadeiro amadurecimento, que a gente vê muito no Rintaro isso, um amadurecimento enorme que ele teve, não é se tornar invulnerável, é aprender a se reconstruir com delicadeza, né, sempre que o mundo tentar ali te arrancar, eh, o seu potencial, quem você de fato é, entende? Então é justamente você perceber algo além do olhar do outro, além desse julgamento. Então é um anime muito bonito, é um romance que foge do clichê, bem realista, tem sido bastante assistido, tem dublado na Netflix, eu recomendo. E é uma obra muito interessante, até mesmo para quem não gosta muito do gênero, eu recomendo fortemente. Porque é uma obra que trabalha essa questão do preconceito, dos estereótipos, né, o quanto realmente a amizade pode se construir, né, também tem personagens muito interessantes, secundários, além do Rintaro e Takaoru, que cria essa aproximação com o outro, né, tanto a amiga Takaoru como os amigos do Rintaro se aproximam fortemente, apesar do primeiro encontro deles não terem sido muito bom. A ideia aqui não é dar spoiler em detalhes sobre o que ocorreu, mas para quem assistiu percebe o quanto é bonito o processo de transformação, sobretudo da amiga, a Kaoru, certo? Se você gostou desse trabalho, desse vídeo, se você quiser mais vídeos como esse de análise psicológica de animes, de séries, de filmes, deixa aqui embaixo seu comentário, seu like, compartilhe para algum amigo, que vai ajudar bastante aqui, certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.